clima é muito pesado na Venezuela, não é um clima tranquilo, né? O império e a oligarquia local não aceitam os resultados das eleições, não aceitam a chamada Revolução Bolivariana. A Venezuela já passou, nesses 21 anos, não é isso? 21, né? 21 anos, né? De 1999 até hoje, nesses 21 anos, a Venezuela já passou por 35 eleições. 35 eleições. Nossa. Já passou, o Chávez passou, sei lá, por 4, 5, 6 eleições, passou inclusive por uma coisa que não existe em boa parte do mundo, que é o chamado referendo revogatório, que é a possibilidade de você coletar assinaturas na sociedade para fazer um referendo se revoga ou não o mandato do presidente no meio do seu mandato. Isso não existe em outros lugares. É uma forma de participação popular. O Chávez participa. Eu estive, inclusive, na época do referendo revogatório, lá em Caracas, acompanhando esse processo, cobrindo, né? E o Chávez passou por isso. O Maduro mesmo já passou por 3 eleições presidenciais. Então, é um processo de consulta permanente à sociedade. Agora, que essa oligarquia local, né, essa oligarquia colonizada, mais o império, em função do petróleo principalmente, não aceita. E que a mídia imperialista e a mídia vira-lata colonizada batem bumbo o tempo inteiro, tentando desestabilizar esse processo. Agora, 30 e poucas eleições, 35 ou 34 eleições, desde a vitória de Chávez em 1998, isso é um processo permanente de consulta à sociedade, né? Tem problemas? Lógico que tem problema. Agora, colocar em dúvida, né, o resultado das eleições, eu acho que isso faz um pouco essa onda para desmerecer, descredibilizar o resultado das urnas, para criar um novo clima golpista na Venezuela, para justificar novas medidas de ataques à democracia e à economia venezuelana, né? É interessante a mídia fala assim, ditador Maduro ganha as eleições. Essa mídia que apoiou o golpe de 64, essa mídia que conviveu com a ditadura militar, sabe que durante a ditadura militar não tinha eleição nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito de capital. Não tinha eleição, inclusive, para uma parte dos senadores, que eram senadores biônicos. Não tinha eleição. Então, essa mídia devia saber a diferença. Essa mesma mídia que bajula o governo fascista do Milei, que bajula o governo fascista lá do Duarte, né, de El Salvador, né, que bajula esses governos fascistas, que bajulou o golpe no Peru, que bajulou o golpe na Bolívia, essa mesma mídia vem falar em ditadura na Venezuela? Como assim? Como assim? Não é um sinal de hipocrisia? Que não é hipocrisia, é defesa de interesses, né? Defesa de interesses, né? Então, é uma situação evidente, uma situação tensa, uma situação complexa, mas é isso, o povo foi chamado a votar e votou e escolheu, né? O que não se pode permitir agora, e não pode, na minha opinião, né, na minha merreca de opinião, não pode se estimular, são exatamente atos de provocação na Venezuela, de desestabilização na Venezuela. Não pode se estimular, inclusive com declarações de governos do continente e do mundo, atos que coloquem em risco a democracia venezuelana, né? Você vê, pega essa ministra da Defesa da Argentina, a mulher foi para a porta do consulado da embaixada da Venezuela em Buenos Aires fazer provocação. Esse Milei fazendo provocação, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Quem é esse Milei aconselhado pelo seu cachorro morto? Quem isso é o louco? Né? É esse cara. Então, isso é uma articulação internacional, você tem que ver como quebra essa articulação internacional. É bom a gente não... Eu tinha esquecido um dado sobre essa Maria Corina, né? Ela é uma das signatárias da chamada Carta de Madrid, que é essa carta dessa internacional neofascista, que junta Bolsonaro, do Bananinha, Milei, que junta todos os fascistas, o Vox da Espanha, né? O Chega de Portugal, a Meloni da Itália, junta todos esses fascistas do mundo nessa internacional fascista, ela é uma das signatárias. Então não dá para endeusar, não dá para ventilar, abanar pessoas desse quilate, dessa postura. Então não dá para jogar na desestabilização desse processo, me parece, Camila. Concordo contigo, viu, Miro? Concordo. Está buscando aqui a matéria sobre o governo Milei, né, que está incentivando, está procurando desestabilizar justamente, né, a democracia, o processo democrático dentro da Venezuela, que o governo Milei incentiva cerco à embaixada venezuelana em Buenos Aires, né? O próprio Elon Musk divulgou informações, né, fake news na rede dele, foi repreendido pela própria rede, né, sobre a fake news que ele estava lançando, e a ideia é justamente essa do imperialismo, esse desespero imperialista, né, que não consegue, que não quer reconhecer, né, as eleições na Venezuela, faz com que eles estejam aí desesperados e
jogando a todo momento essas notícias falsas e provocando, como você disse, né? O que não se pode é provocar e estimular essas tensões e desestabilização da democracia na Venezuela, porque isso vai fortalecer ainda mais, né, o jogo imperialista que está, né, sobre a Venezuela, infelizmente. E aí, Miro, teve alguém que perguntou aqui, eu não me lembro, falando do Boric, né, presidente lá do Chile, que falou que não reconhece, deixa eu pegar a fala exatamente que o Boric disse aqui, falou que não reconhece as eleições, né, de que é difícil de acreditar, ele disse isso, o Boric disse que é difícil de acreditar. E no mesmo momento, o chanceler venezuelano disse, e daí que você não acredita? A gente não precisa de você que você acredite, né? Não precisamos do seu reconhecimento, o chanceler da Venezuela disse. É o Boric que logo quando foi eleito, né, esperava que ele seria essa revolução, mas no decorrer do seu mandato se mostrou aí aliado ao imperialismo, infelizmente. Uma vez o Lula disse que o Boric era muito novinho, então por isso que falava algumas besteiras, né? Que ele era muito assodado, né? E por isso falava algumas besteiras, que ele devia estar um pouco mais de calma. O Boric é fruto de uma luta importantíssima no Chile, né? Principalmente uma luta dos estudantes, das mulheres, né? Contra governos neoliberais no Chile, né? Ele teve um papel, foi uma grande liderança estudantil, jovem, chega à presidência da República. O Boric está muito fragilizado, né? Foi derrotado, o governo chileno foi derrotado na questão da Constituinte, né? A popularidade do Boric está lá embaixo. A impressão do que me dá o Boric é também uma impressão que tem de alguns políticos, mas algumas lideranças políticas brasileiras que vêm de uma trajetória de esquerda. É que, como estão fragilizados, eles começam a sinalizar para a direita para ver se consegue apoio da direita. E que, com isso, só consegue fazer duas coisas. Não atrai apoio da direita, a direita está se preparando para dar uma surra no Boric na eleição chilena, para voltar ao poder, né? E acaba queimando pontes com o campo da esquerda. Ou seja, é uma tática meio suicida, né? Então, para aparentar uma posição mais centrista, mais de acordo com o império, de acordo com a mídia local, de acordo com a oligarquia local, faz um discurso que tenta atrair essa parcela, só que não vai atrair, essa parcela não é boba, né? E, ao mesmo tempo, rompe pontes com o campo popular, né? Eu acho que é um pouco essa conduta do Boric, que não é de agora, ele já vem nessa conduta há algum tempo, né? O Lula falou nesse negócio dele ser jovem, precisar ter um pouco mais de calma, né? Muito assodado, exatamente em função da Venezuela, né? Quando o Lula levantou, disse, né, que a Venezuela tinha democracia até demais, muita eleição na Venezuela, né? E pedindo para que a Venezuela fosse incluída no Mercosul de novo, né? Voltasse ao Mercosul, e uma nova relação com a Venezuela. Na ocasião, o Boric reclamou, chiou. Foi quando o Lula deu-lhe o puxãozinho de orelha. Então, ele já vem de algum tempo nessa toada. Vamos ver, essa toada me parece que é uma tática eleitoral. Ele está querendo agradar setores de centro no Chile, já que está muito desgastado. Agora, o problema é que essa tática eleitoral pode dar com os burros na água. Ele nem atrai o setor de centro-direita e direita do Chile e acaba decepcionando os setores de esquerda do campo popular. Então, o Boric fique esperto. Daqui a pouco vai ter um teste das urnas, né? Vai ter teste das urnas. Nos últimos 2 testes ele levou uma surra. É bom ele ficar esperto para o que vai vir no futuro.